Graça e paz a todos. Como estava mudo, estava falando desse tema. Os escapados terminarão a obra do Evangelho no mundo inteiro. Resumindo, o Senhor vai ter um povo que não vai cair na matança. Eles serão os escapados do Senhor. E esses escapados, eles permanecerão na igreja. Mas na igreja tem uma classe, uma numerosa classe, que se santificam e se purificam atrás de uma árvore. Isso significa que eles não seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Isso significa que eles não seguem a mensagem que Cristo está trazendo para a sua igreja. Eles não aceitam essa mensagem. E essa grande maioria vai cair na espada do Senhor. Isaías 66, versículo 15 até o 21, o contexto é: os escapados terminarão a obra do Evangelho no mundo inteiro. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por estar acompanhando e também me avisando sobre o áudio. E eu vou estar olhando mais o chat. Irmã Rosângela, graça e paz. Eu estava muito triste por quê, minha irmã? Vamos fazer uma oração no final e pedir a Deus que tire essa tristeza do seu coração. Isso, irmão Wilson. Obrigado, meu irmão. Estou conseguindo te ouvir. Sim, irmão Tiago. Amém. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus novamente, porque a parte no início desse estudo estava mudo. Peço desculpas aos irmãos que vão acompanhar depois. Pode pular um pouquinho para frente. E vocês vão ver ali uns 10, 20, 15 minutos. Vocês vão poder acompanhar com áudio esse tema tão importante, esse estudo desse PG virtual. Eu quero que vocês que estão acompanhando, deixem o seu like, compartilhem essa live para o máximo de pessoas adventista possível, porque é de fundamental importância entender esse assunto. Vamos lá, versículo 15. Vamos ler o 15, 16, 17 e 18, que diz assim: porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Versículo 17. Aqueles que se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore no meio. Ou seja, essa árvore fica no meio do jardim, na igreja. Árvore, na palavra de Deus, significa líderes. Líderes. E no meio, por que no meio? Porque esses líderes ficam no meio pregando a palavra. E a classe de pessoas que o Senhor vai pleitear, que é muitos, eles se santificam e se purificam nos jardins, atrás de alguma árvore. No meio. Perceba que essas pessoas, elas não seguem o Cordeiro, a mensagem que Deus trouxe. Eles dizem que a mensagem que Deus trouxe não tem fundamento. E eles dizem que nem é a mensagem do Senhor. Então, como eles não progridem de acordo com a luz, como Jesus quer, essas pessoas elas vão se santificar, ou seja, se espelhar e se purificar atrás de um líder. Atrás de um homem famoso que está no meio do jardim, que é a igreja. Comendo carne de porco. Versículo 17 continua. Comendo carne de porco, e a abominação e o camundongo serão consumidos juntamente, diz o Senhor. O Senhor está declarando que essa classe de pessoas não estão fazendo a reforma de alimentação. Eles estão comendo carne de porco também, os seus derivados. E a abominação, fazendo todo tipo de abominação. E para eles, não tem problema. Eles estão se santificando atrás de pessoas, atrás de seres humanos. Tudo que essas árvores estão dizendo e fazendo, eles seguem. Não segue o testemunho de Jesus, segue essas árvores, porque a palavra de Deus declara, eles se santificam, eles se separam atrás dessas árvores, atrás desses líderes, e se purificam nessas árvores, que é líderes, comendo carne de porco, seus derivados, e a abominação, e o camundongo, e o Senhor declara, serão consumidos juntamente, diz o Senhor. No versículo 18, porque conheço as suas obras, e os seus pensamentos, vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. O Senhor declara que muitos serão consumidos juntamente. Por quê? Porque não se santifica na palavra, porque eles não se purificam na palavra, eles não santificam nem se purificam no testemunho de Jesus, E é por isso que o Senhor fará um juízo, serão consumidos juntamente. O Senhor vai colocar um sinal daqueles que escaparam. Eles serão os escapados. Por quê? Porque se santificam e se purificam atrás do testemunho de Jesus. Eles não se purificam e se santificam atrás de árvore, ou seja, atrás de líderes nenhum. Então, essa classe que vai receber o sinal
são pessoas temente à verdade que o Senhor está trazendo para a sua igreja? O versículo 19 diz assim: e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pu, e Lude, e flecheiros, a Turbal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Vamos esmiuçar esse versículo 19. E porei entre eles um sinal. Entre eles quem? Entre o povo que foram exterminados. Aquele povo que foi tomado. Aquele povo que estava se santificando e se purificando atrás de líderes. Perceba que essa classe, quando vai pregar um sermão, sempre usa um dos ídolos que o ama. Sempre usa. Sempre vai falar, eu estou de acordo com o líder X, o líder Y. Sempre refere a esses nomes. Por quê? No coração, essas pessoas se purificam e se santificam atrás de uma árvore. Só que aqueles que têm o sinal, que vai receber o sinal do Senhor de livramento, são aqueles que se purificam e se santificam na palavra. Deixa que a Bíblia, como ela é, ser um guia para a vida eterna. Eles seguem a lei e ao testemunho. Eles se esforçam para praticar aquilo que está na palavra. E pela fé, crê em toda a Bíblia, em toda a palavra. E eles recebem um sinal. E outra, o Senhor fala, aqueles que escaparem serão enviados às nações, todas elas. Aí o Senhor vai citar as nações que tinham conhecimento naquela época, colocando uma imagem para nós, um entendimento para nós de que nos últimos dias o Senhor vai colocar um sinal daqueles que receberam o livramento, os escapados, e eles serão enviados. Para que propósito? Até as ilhas mais longe. E que não ouvir a minha fama, o Senhor declara que aquele povo que não sabe da verdade será alcançados pelos aqueles que foram escapados da casa do Senhor. Aqueles que se escaparam, receberam o sinal da verdade, o puro sinal da verdade, e se escaparam da matança, eles vão anunciar fama. Perceba que aqueles que vão anunciar fama, conhecem a fama do Senhor, conhecem a glória do Senhor, têm o entendimento da palavra, vive a palavra. E é por isso que eles serão convidados e enviados para todo mundo, os quatro cantos da terra. Aqueles que não ouviram a fama, nem viram a minha glória, e eles anunciarão a minha glória entre os gentios. O versículo 20, e trarão, qual que é o objetivo dos escapados? Pregarem o evangelho para o mundo. Os 144.000, revestido com a armadura da justiça de Cristo, sairá, os líderes da igreja triunfante, pregando a fama e a glória de Deus perante as nações de hoje. E eles vão anunciar a fama e a glória do Senhor. E, versículo 20, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações. Perceba que perceba aí que engloba o mundo inteiro, dentre todas as nações. Por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então, o objetivo de pregar esse evangelho no mundo inteiro, os escapados, os 144.000, o objetivo é finalizar a obra do evangelho e trazer todos os nossos irmãos de todos os cantos do mundo para uma oferta ao Senhor, sobre cavalos e carros e liteiras, sobre mulas e sobre dromedários. Trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, quando os filhos de Israel traziam, no passado, as suas ofertas em vasos limpos à casa de Deus. O versículo 21, e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então o Senhor está deixando claro, aqueles que se santificaram e se purificaram através da palavra dele, da palavra de Deus, esses serão os escapados. E eles recebem um sinal, ou seja, uma linha divisória daqueles que se purificaram e se santificaram na verdade. E a outra classe vão receber o juízo do Senhor. E o Senhor declara, um verso 15 e 16. Nesses dois versos vemos que o Senhor vem com fogo, redemoinho, furor e espada para derramar o seu juízo, no qual muitos serão mortos. O testemunho de Jesus declara, meus irmãos, que um punhadinho de gente, um bom remanescente que dá de seus frutos dentro da igreja, receberá o puro sinal da verdade para se salvar. A grande massa, a maioria,
não vai aceitar a verdade presente, vai ter de pouca conta, vai dizer que a verdade presente não tem base bíblica. E é isso que vai fazer com que as multidões na casa do Senhor venham a perecer. E é por isso que eu estou aqui, fazendo essa live, fazendo esses estudos, passando tempo com vocês. Deus escolhendo pessoas que jamais pensavam que estaria nesse campo pregando essa mensagem. Mas o Senhor está escolhendo muitos para dar o sonido correto em Sião. E não é por acaso que essa mensagem está chegando até vocês. Não é por acaso que essa mensagem está chegando até o lar de você que está aí acompanhando pela primeira vez. Porque o Senhor está querendo te avisar que o juízo está às portas. Os grandes homens da casa dele não estão dando esse sonido. Não está dando esse alerta, mas o Senhor sempre tem um bom remanescente que dá seus frutos dentro do seu povo, que vai anunciar o juízo que está escrito. E esse está escrito está chegando até você. Se está chegando até você, não endureça o seu coração. Abre o seu coração nesse momento e investigue essa mensagem. Confere se é isso mesmo. Deixe o seu comentário. Deixe o seu número, que eu possa entrar em contato com você para te auxiliar, para te orientar. Não acredita em mim. Pega aquilo que eu estou passando e confere. O verso 17, da leitura que eu acabei de fazer, diz assim... O verso 17, vemos uma categoria de pessoas que se santificam e se purificam, ou seja, um grupo de pessoas que professam religião, professa fé pura, porém não pratica a reforma de saúde. Eles se deleitam em alimentos proibidos por Deus, despreza a reforma alimentar, o regime vegetariano que o Senhor deu ao seu povo, o povo adventista. Em 1863, Deus envia visões referente ao alimento correto, a reforma alimentar correta. E outra, esses seguem líderes de muita influência, como o profeta declara, a árvore no meio. Então, essa árvore está no centro, lugar de destaque. Esses líderes, juntamente com aqueles que os seguem, serão consumidos, destruídos na purificação da igreja, profetizada em Ezequiel 9. Lembrando que o selamento dos 144 mil tem ligação, que é a mesma visão de Ezequiel 9. O testemunho de Jesus declara, Ezequiel 9 e Apocalipse 7 é a mesma visão. E Isaías 66 está falando de um juízo. E esse juízo começa no seu santuário, no santuário do Senhor, que é Ezequiel 9, se cumprindo a letra na casa do Senhor. Vamos continuar a nossa explicação do texto de Isaías 66. O verso 18, que eu acabei de ler. Neste verso, Deus explica por que ele vai fazer essa destruição tão horrenda e por que está chegando o dia em que ajuntarei, como a palavra de Deus declara, o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e virão e verão a minha glória. Ou seja, o conhecimento do Senhor, a verdade do Senhor. E essas pessoas que serão buscados, os nossos irmãos que vêm de todas as nações, eles serão alcançados e também serão purificados de todas as suas imundícies. Eles também vão passar por um processo de purificação e de santificação. Eles não vão para o céu de qualquer jeito. E Deus não vai tirar deles essas imundícias num abrir e fechar dos olhos. Não existe isso na Bíblia. E Deus respeita o processo. Se estamos passando pelo processo na igreja verdadeira, aqueles que não foram alcançados com essas verdades serão alcançados pelos escapados, pelos 144 mil. E quando eles forem alcançados, eles virão e verá a glória de Deus, a verdade de Deus, e serão purificados. Deus quer acabar com esse mundo de sofrimento e dor. A irmã acabou de falar aqui, a irmã Rosângela, que está triste. Só Deus sabe o que essa irmã está passando, entre outros irmãos que estão passando por dificuldades. Ainda mais aceitando a verdade presente, aceitando o azeite extra. Só Deus sabe o que essas pessoas estão passando. Então o Senhor vai intervir, muito em breve, meus irmãos. Muito em breve o Senhor vai intervir e vai colocar um sinal naquelas pessoas que se santificam e se purificam na verdade progressiva, na luz progressiva. Aqueles que se tornam mornos, satisfeitos com a luz que já têm, com as verdades que já têm, essas pessoas serão vomitadas da boca do Senhor. Não ao ponto de ser vomitado, mas vomitar-te-ei da minha boca. A Bíblia atualizada está dizendo ao ponto, mas essa Bíblia não é confiável. Tem muitas passagens. Aqueles que não estudaram ainda, eu recomendo. Acessa o canal A Voz de Ezequiel 9, lá tem um vídeo falando sobre as mudanças, né, dessas Bíblias atualizadas. O ataque que o inimigo fez contra a palavra de Deus. Mas Deus preservou a sua palavra nas versões fiéis. Bíblia King James Fiel, 1611, e Almeida Corrigida Fiel. Essas são as Bíblias fiéis que Deus declara ao anjo: vomitar-te-ei da minha boca.
E esse sofrimento e dor que muitas pessoas estão passando na casa do Senhor, no mundo no geral, o pecado e a miséria, Deus, porém, vai colocar um fim em tudo isso aí. Então, o Senhor declara, aquelas pessoas que estão trazendo o mundo, aquelas pessoas que estão vivendo o mundo, que não querem se santificar na verdade, eles vão receber o convite, eles vão receber o recado. Só que se eles não deixar a apostasia de lado e se dirigir a Deus em súplicas de arrependimento e mudar o curso, mudar o procedimento, praticar aquilo que está no testemunho de Jesus, essas pessoas jamais vão receber o puro sinal da verdade. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia e o Espírito de Profecia declara. Só que o testemunho de Jesus não está sendo lido e nem apreciado. E se não está sendo lido nem apreciado, como que o povo vai saber desse testemunho direto? Então, a situação está muito pior. A igreja judaica, na primeira vinda de Cristo, também passou por uma condição semelhante. E a última igreja desse período, a igreja de Laodiceia, o povo que anuncia o juízo, também tem uma classe numerosa que está repetindo as mesmas pegadas da igreja judaica. Como que pode a história, mais uma vez, se repetir? Não sabemos, é um mistério. Como que a história se repete diante de nossos olhos. E o testemunho profetiza que isso ia acontecer. A igreja estaria ao ponto de cair, só que ela não cairá. Por quê? Muitas pessoas sabem que a igreja não vai cair, mas não sabem como que Deus vai fazer para que essa igreja não venha a cair. Falar que ela está ao ponto de cair não cairá é fácil, mas entender o porquê que essa igreja não vai cair, aí já é outra etapa. Devemos entender o porquê. E Deus já deixou claro o porquê Ele não vai deixar essa igreja cair. Porque Ele vai limpar todos os que estão praticando apostasia, todos aqueles jesuítas disfarçados, aqueles ministros que não estão buscando santificação, todos aqueles que não estão vivendo de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Deus vai varrer, Deus vai limpar a sua igreja. Irmãos que está desanimado com o proceder da maioria na igreja do Senhor, não saia da igreja. Não saia, não vai para grupos separatistas, permaneça em Sião. Deus tem uma solução, e essa solução é a purificação da igreja. E não é por acaso que você está nessa live, não é por acaso que você está acompanhando esse canal, não é por acaso que você está acompanhando esse estudo, porque Deus está querendo te avisar, não saia da igreja, eu tenho uma solução. Eu mostro a situação e mostro a solução. Deus está declarando de acordo com a sua palavra. Continuando a explicação dos escapados que vão terminar a obra. O verso 19. Nesse verso, vemos um grupo que escapa do juízo mencionado no verso 15 a 17. Esses escapados vão fazer a obra de evangelização no mundo inteiro, entre todas as nações e povos. Perceba que esse ensino não está ligado com aquele outro ensino da classe morna que está pregando, dizendo que o povo vai estar misturado com a grande multidão, com a igreja invisível, e vai estar fugindo para o mato. Nesse momento que essas pessoas estão fugindo, o evangelho do reino ainda não foi pregado a todas as nações. Então essas pessoas que vão fugir para o mato, para os montes e para se esconder nas cavernas, são as pessoas da igreja invisível. Porque Deus está falando que Ele vai colocar um sinal, esses escapados vão fazer a obra de evangelização. Em outras palavras, para ficar bem claro, os escapados representam aqueles que vão participar, que vão estar na igreja triunfante. E os líderes dessa igreja vão estar pregando o evangelho no mundo inteiro, entrando em todos os países. Será impossível a igreja militante evangelizar o mundo inteiro, como muitos ministros estão crendo, acreditando que a igreja militante vai terminar essa obra. Não vai. Ela chega, como em Apocalipse 10:11, declara, chega a muitos países, mas não em todos. Se a igreja militante não chega em todos os países, a igreja triunfante vai chegar, porque o evangelho, essa evangelização que Isaías declara no verso 19, os escapados que vão fazer essa evangelização no mundo inteiro, é para todas as nações, para entrar entre os países totalitários que não entra a fé cristã. E se não entra a fé cristã, o Senhor declara que tem um povo que é da igreja verdadeira visível, que vai estar cheio do Espírito Santo e vai finalizar a obra do evangelho no mundo inteiro. E esse cheio do Espírito Santo não vai estar correndo por aí. A igreja triunfante será como um exército com bandeiras, saindo vencendo e para vencer. Isso é mais claro do que a neve. Agora, vai ter pessoas que mesmo ouvindo aquilo que está na Bíblia, no Espírito de Profecia, eles vão se purificar, continuar a se purificar e se santificar atrás de um líder, atrás de uma árvore. Lamentável.
Mas com o passar do tempo, essas pessoas que escolheram tomar essa atitude vai se arrepender ou vai ter um remorso grande na vida dessas pessoas, porque escolheram se santificar e se purificar atrás de homens falhos. E não podemos fazer isso. E por isso, a gente afirma que essa vinda do Senhor mencionada no verso 15 não é a segunda volta de Cristo. Porque depois de matar os infiéis, ele, o Senhor, envia os escapados a pregar a sua palavra aos gentios que ainda não ouviram nem viram a glória de Deus. O Senhor declara que essa matança que Deus vai executar na sua igreja não é a segunda vinda de Cristo. Cristo vai vir de repente a seu templo de uma forma invisível e vai com os anjos fazer a purificação. O Senhor vai selar, colocar o puro sinal da verdade, vai selar os seus e aqueles que morrerem, os anjos vão fazer a sentença. Então, não podemos jamais tentar aplicar o verso 15 como a volta de Jesus. Mas o Senhor está trazendo a verdade presente para que a gente venha entender esse assunto, para que a gente não venha contradizer a palavra de Deus. A gente tem que prestar atenção no contexto. Prestando atenção no contexto, a gente percebe que aqueles que foram escapados, eles continuam anunciando e pregando a fama e a glória de Deus. Então, como que é a volta de Jesus se eles continuam pregando para o mundo inteiro? Seria surreal. Depois que Jesus voltar, nas nuvens do céu, ele jamais vai permitir que tenha evangelização, porque a porta da graça se fecha antes da volta dele. Quando a primeira praga cai no mundo, a porta da graça se fecha, o evangelho termina. Então, Isaías 66, versículo 15 a 17, está falando dos escapados, pregando para a grande multidão e trazendo os vossos irmãos, ou seja, os nossos irmãos, para a igreja triunfante. E é por isso que vai se tornar outro grande monte que Daniel 2 declara. Daniel 2 declara que a pedra choca com a estátua e depois se torna outro grande monte. Está falando da igreja triunfante, trazendo pessoas dos quatro cantos da terra, as pessoas sinceras que vão abraçar a mensagem no alto clamor. E outra, Isaías 66:19 declara: e eu colocarei um sinal entre eles e enviarei aqueles que deles escaparam às nações. Esse sinal é o puro sinal da verdade. E esse sinal é a verdade presente fixada no caráter. Essas pessoas que suspiraram, gemeram e creram pela fé no juízo que ia começar na casa de Deus, essas pessoas receberam selo de proteção. E outra, eles recebem também um convite, eles recebem uma missão de ser enviados às nações, para Tarsis, Lude e Espensa o Arco, para Tubal e Javã, para as ilhas bem de longe. E outra, que não tem ouvido a fama de Deus, nem tem visto a minha glória. E eles vão anunciar minha glória entre os gentios. Perceba que esse povo sabe da fama do Senhor e da glória do Senhor, e eles serão enviados com uma missão de terminar a obra do Evangelho no mundo inteiro. O Senhor declara que os escapados cumprirão Mateus 24:14. O que diz Mateus 24:14? Vamos lá. Mateus 24:14 diz assim, no verso 20, e trarão, Isaías 66:20, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Esse verso fala do mesmo evento de Mateus 24:14. Se a gente for lá em Mateus 24:14, lendo o Isaías 66:20, o que diz? Este evangelho do reino, qual é o evangelho do reino? O reino que vai ser estabelecido. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, com testemunho para todas as nações, então virá o fim. Percebeu a conexão, Mateus 24:14, a Isaías 66:20? Faz sentido. Um texto aqui, outro ali, que fala do mesmo assunto para a gente entender o contexto. Então, tanto Mateus 24:14, tanto Isaías 66:20 está falando do mesmo evento. Eles serão escapados e vai trazer os nossos irmãos, os vossos irmãos, dentre todas as nações, por uma oferta ao Senhor. E Mateus 24:14 está falando do mesmo assunto. Esses servos de Deus darão a última advertência ao mundo. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebam as suas pragas. Então, para a gente entender o contexto, o Senhor declara que aqueles de Apocalipse 18:4 que está anunciando os mesmos dos escapados, os mesmos de Mateus 24:14 que está anunciando ao mundo o evangelho do reino. Então, Apocalipse 18:4 está em conexão com esses versos. E é por isso que o Senhor declara: sai dela, povo meu. Mas para onde? O Senhor está declarando: sai do sistema, para que não sejais participantes de seus pecados. Se eles desobedecer à voz do Senhor e permanecer no sistema, as pragas
vai ser alcançadas por eles, porque o versículo deixa claro, e para que não recebam suas pragas. Ou seja, aqueles que não obedecer lá na igreja invisível, o povo que está na igreja invisível, nas nações, não obedecer o evangelho do reino, dos escapados que estão pregando, aqueles que não obedecer o evangelho, eles vão escolher ficar no sistema, eles não vão querer sair do sistema. Não saindo para o reino que Deus vai estabelecer, que vai ser um local de refúgio para o seu povo, e também de purificação e santificação para aquelas pessoas que não passaram por esse processo de santificação e purificação, eles vão perecer com as pragas. Eles vão estar participando dos pecados e também vai receber as pragas. Agora, vocês perceberam a perfeita harmonia entre as palavras de Jesus em Mateus 24:14 e de Isaías e as de João no Apocalipse? Vocês percebem a conexão da mensagem? Harmoniosa, perfeita harmonia? O Senhor declara que aquilo que Isaías está declarando, Mateus declara, e também Apocalipse 18:4. Não podemos fazer confusão aos textos. São simples. Não precisa de ficar inventando sobre os textos. Não precisa de hermenêutica, exegese, essas sabedorias humanas. A palavra de Deus foi escrita de uma forma simples. E o Senhor declara que a purificação vai ocorrer. Aqueles que vão receber o sinal, puro sinal da verdade, eles vão anunciar a glória e a fama de Deus e vai dar o último convite divino. Sai dela, povo meu. E esse povo que está em Babilônia vai receber o chamado, não todo mundo. Um bom remanescente que está no mundo vai receber o chamado e vai para a igreja triunfante. E é por isso que a pedra, ao chocar com os dedos, preenche toda a terra e se torna outro grande monte, mostrando claramente que a igreja triunfante, o reino vai estar abraçando o remanescente que vem dos quatro cantos da terra. E esse bom remanescente que está lá no mundo vai receber a mensagem e vai para o reino na sua fase inicial. E estando nesse reino, eles recebem água limpa. E os corações de pedra será tirado e vai ser colocado um coração de carne. E eles vão se purificar de todas as imundícias e vão passar por um processo de santificação. Irmãos, aqueles que pensam que Deus vai transformar o nosso corpo, e isso já é o suficiente de a gente já estar com um caráter perfeito, pode tirar isso da cabeça. De acordo com a Bíblia, o Cid de Profecia, não existe isso. Quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo corrupto, perecível, em incorruptível. Isso não muda o nosso caráter. O caráter nosso tem que ser processado aqui. Tem que ser mudado em tempo de graça, para que quando Jesus venha, ele fixe o nosso caráter. Se o meu caráter estiver manchado, se meu caráter estiver algum tipo de pecado que eu não estou querendo abandonar, se algum defeito estiver no meu caráter, o tempo de mudança é no tempo de graça. Quando as pessoas forem para o reino, aquelas pessoas que praticam todo tipo de coisa, que não sabem da verdade, que vão abraçar a mensagem no alto clamor, essas pessoas precisam passar por um processo de santificação e de purificação. E é por isso que Ezequiel 37 declara que eles serão, o Senhor vai lançar água limpa. Ou seja, a palavra de Deus será lançada neles. E eles têm que se enquadrar a essas verdades para estar apto para o céu. Porque no céu não vai entrar pessoas com caráter duvidoso. No céu não vai entrar pessoas fazendo todo tipo de coisa. Então é por isso que estamos na igreja verdadeira. Se estamos na igreja verdadeira, Deus enviou luz para que a gente venha se purificar, se enquadrar. E depois aquele povo remanescente lá do mundo, aqueles que abraçaram a mensagem, também tem que passar por esse processo, que Deus é justo. Seria injusto aquelas pessoas não passar pelo processo e se salvar de qualquer jeito. Deus não faz isso, meus irmãos. Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é de respeitar o processo. Todos nós, e aquele povo que está lá fora que não conhece a verdade, também tem que passar por esse processo de santificação. Entendeu, meus irmãos? Qualquer um que chegar dizendo que a gente vai para o céu e fazendo qualquer tipo de coisa, sem passar pelo processo de santificação, essas pessoas não estão pregando uma sim, diz o Senhor, infelizmente. Vamos lá, os 144 mil são somente as primícias, ou seja, os primeiros frutos da grande seara. A grande seara, que é o mundo, tem muitas pessoas, bilhões de pessoas, mas Deus, na sua igreja, tem umas primícias que vai ser selado primeiro. E em Apocalipse 14, versículo 1 e 4, e eu olhei, e eis um cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu pai escrito em suas testas. Esses são os que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Mulheres aqui não é mulheres literais, são doutrinas. Não são contaminados com doutrinas, falsas doutrinas, porque são virgens, ou seja, professa fé pura. São pessoas que têm fé pura, e são pessoas que não é contaminado com filosofias humanas, com doutrinas de outras religiões, doutrinas falsas, sem base nenhuma na palavra de Deus, em pensamentos, de alguém.
Então são pessoas incontaminadas. E o versículo continua: esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. Então esses estão na igreja verdadeira e eles serão selados. Recebem por o sinal da verdade, e eles serão escapados da matança e enviados para as nações para trazer a verdade para aquele povo que está na igreja visível, e no alto clamor, milhares de pessoas, milhões de pessoas vão abraçar a mensagem na hora undécima e vai preencher os lugares vagos da igreja triunfante. E esses lugares vagos, que Deus fez a purificação e os lugares ficaram vagos, serão preenchidos pelos que vieram na hora undécima, o remanescente que vieram de todas as nações. Depois deles, o profeta viu, João viu uma grande multidão. Depois disso, Apocalipse 7:9, Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão, que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas. Então, o Senhor vai selar os 144 mil na igreja triunfante. Deus tem, depois que ele faz a purificação, o Senhor vai resgatar aquela grande multidão que nenhum homem poderia contar. Ou seja, nenhum ser humano poderia contar, que vem de todas as nações e famílias e povos e línguas para a igreja triunfante. Eles serão alcançados por aquele povo que conhece a glória de Deus e a fama de Deus e vai anunciar essas verdades para eles. E eles serão santificados, vai para o reino, e aquele povo vai receber a salvação e passar por um processo de santificação também. Os 144 mil são somente as primícias da colheita final da igreja. Olha só, em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 266. Pode anotar a referência. Aqueles que nunca participaram do estudo, aqueles que estão vendo pela primeira vez essa live vai ficar aqui fixado, vai estar nas redes sociais, vai estar no YouTube. Você que está no YouTube, que está acompanhando pela primeira vez, anota a referência e vai verificar. Vocês que estão acompanhando pela primeira vez, vão ver que a Bíblia e o Espírito de Profecia está em perfeita harmonia. E o Senhor vai ter um povo puro e fiel. Olha só o que diz em Testemunho para a Igreja, volume 1, página 266. Em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil. Abre um parênteses. O Senhor declara, através da sua serva, em especial na obra final da igreja, não do mundo. Qualquer um que está dizendo isso aqui, querendo aplicar essa obra do selamento para o mundo, caiu por terra agora, nesse momento. Porque o testemunho de Jesus declara, em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 266. Eles são selados justo, antes do sopro dos 4 ventos, antes do decreto dominical, ou o tempo de angústia. Por quê? Porque Comentários Bíblicos, volume 7, página 967 e 968, comentários de L.G. White, diz assim: pouco antes de entrarmos nele, o tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos cessarem de segurar os 4 ventos. Então, o Senhor declara, antes de soprar os ventos, em especial na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144 mil, que vão permanecer irrepreensíveis, eles serão separados para o Senhor. E serão enviados para trazer os segundos frutos. Se há as primícias, com certeza tem que haver os segundos frutos. Aonde há primícias, haverá também segundos frutos. Então, meus irmãos, vocês têm a oportunidade de conhecer a verdade presente através desse canal Estudo Profético Avançado e também o canal A Mensagem do Selamento do YouTube. E também a Voz de Ezequiel 9, também é um canal do YouTube. Vocês têm a oportunidade de conhecer a verdade. E através dessa verdade que vamos receber o puro sinal da verdade. O Senhor enviou essa mensagem, meus irmãos, com um propósito de fazer a distinção entre aqueles que dizem, que praticam e que acreditam pela fé naquilo que está escrito e aqueles que não crê, só de boca, mas o coração está longe. Está muito longe do Senhor, porque não crê, não acreditam. E quando você vai apresentar o tema do reino, menos ainda. Então o Senhor envia uma mensagem para que o caráter das duas classes se manifesta. Como o Senhor, ele tem que fazer o juízo, ele tem que executar o juízo, ele envia uma mensagem para fazer a distinção, porque ele conhece o coração, o Senhor. A Trindade conhece o coração do ser humano, mas os seres criados por ele não conhecem o coração. Então, é bem óbvio que o Senhor enviou uma mensagem no tempo do fim, na sua igreja, para fazer a separação, ou seja, para fazer a distinção dentro da sua casa, entre aqueles que seguem, que crê pela fé e vivem, daqueles que é hipócritas, que é falsos irmãos.
É muito claro isso aí. E o Senhor, e também para deixar manifestado, né, o caráter deles. Porque quando o Senhor fizer o juízo, ninguém vai falar que Deus foi injusto. Deus foi justo. Ele enviou uma mensagem, o caráter da classe que rejeita se manifestou, rejeitou, está registrado no livro de registro do céu. E aí está lá, pesado fosse na balança, e foi achado em falta. Porque não creram pela fé e isso não foi imputado como justiça. Então o Senhor declara, antes do tempo de angústia do mundo, o Senhor vai selar na obra final da igreja, os 144 mil. Os líderes da igreja triunfante. As pessoas pensam, só 144 mil que serão salvos? Não, meu irmão, não. O Senhor declara que vai ter pessoas com eles. 144 mil que ele está separando são os líderes da igreja triunfante. Então, vamos estudar. A mensagem está chegando até a sua porta, até a porta do seu coração, para que você possa dar ouvido à voz do Espírito Santo através da palavra e conferir, sejamos como os bereanos, e investigar a Bíblia por nós mesmos. E através desse estudo, a gente não pode se santificar e nem se purificar atrás de um líder. O Isaías 66, 15, 16, 17 declara isso aí. Vai ter uma classe, muitos irmãos que vão fazer esse procedimento. E vai chegar o momento que eles vão ver que perderam tudo no grande dia do Senhor. Né? Então vamos continuar o nosso tema. Os que receberam selo, os escapados, vão dar o alto clamor. Em Primeiros Escritos, na página 33, diz assim: vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Eles não haviam rejeitado a luz sobre esse ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao saímos para proclamar o sábado mais amplamente. Então, ao início, ou seja, antes de entrar no tempo de angústia, o Senhor derrama o seu Espírito em dobro na vida dos escapados. E eles anunciarão a fama e a glória de Deus no tempo de angústia, no alto clamor. E aquele povo, o povo sincero que está em Babilônia, vão atender a mensagem. E eles segurarão na orla de um cristão e vão dizer para eles: queremos ir contigo, porque sabemos que Deus está com vocês. Então não vai ter muito esforço em palavras, porque é o Espírito Santo que vai fazer o resto. Vamos anunciar a lei do Senhor, o evangelho do reino, os mandamentos do Senhor, e o restante o Espírito Santo vai convencer as massas, as pessoas sinceras que estão em Babilônia. E eles serão resgatados para o reino que Deus vai estabelecer, que é um local, um refúgio, para que eles venham entrar nesse processo, como eu falei no começo, esse processo de purificação e de santificação, e assim Deus vai ter uma igreja pura, totalmente sem mancha, e o Senhor vai resgatar essa igreja para os ares. Ele nem pisa aqui na terra. Ele só ressuscita aqueles que morreram na fé desde o tempo de Adão e Eva, e aqueles fiéis ressuscitam. E eles vão para a glória, para o céu. Passa 7 dias voando para o céu. E eles vão estar no céu, a igreja imaculada, totalmente perfeita. Por quê? Porque para chegar nesse estado de perfeição, Deus estabeleceu um reino na sua fase inicial, o refúgio, e trouxe o seu bom remanescente, trouxe as primícias e também o bom remanescente que está no mundo. E eles entraram pelo processo de purificação e santificação no Senhor, na palavra, e se enquadrou ao céu. Porque quando Jesus aparecer nos ares, eles não vêm a ser fulminados. Né? Os segundos frutos, a grande multidão, serão também selados. Por quê? Porque o Senhor declara em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 532, que diz: muito preciosa é a Deus sua obra na terra. Cristo e os anjos celestes estão observando a todo instante, à medida que nos aproximamos da vinda de Cristo. Mais e mais serviço missionário há de ocupar nossos esforços. A mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todo país e clima, até que a verdade se conde o mundo. Entre os que hão de ser assinalados, encontrar-se-ão pessoas vindas de toda nação, e tribo, e língua, e povo. De todo o país serão recolhidos homens e mulheres que se acharão perante o trono de Deus e perante o Cordeiro, clamando: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Antes, porém, que esta obra se possa efetuar, cumpre-nos experimentar aqui, em nossa própria pátria, Estados Unidos, a operação do Espírito Santo sobre os corações. Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 532, declara que aquele povo que está nos 4 cantos da terra também serão assinalados. Pessoas vindas de toda nação, e tribo, língua e povo. É impossível a igreja chegar em todos os países, nação e língua. É impossível. Por quê? A igreja militante está misturada com o joio. Mas quando o Senhor limpa a sua igreja, aí sim, na fase triunfante, cheia do Espírito Santo, ela vai para todas as nações, vencendo e para vencer. E não há país nenhum que vai proibir o evangelho. Porque o Senhor vai ter os seus soldados fiéis que vai terminar a obra do evangelho. Entendeu, meus irmãos? Agora, vamos entrar
em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 80. Os da grande multidão são selados durante a lei dominical. É muito importante entender esses dois pontos. O Senhor sela os seus antes de soprar a lei dominical, antes da lei dominical surgir ao mundo. Depois que ele sela as primícias no Israel moderno, na igreja adventista do sétimo dia, aí sim, Deus vai selar os seus lá durante a lei dominical. O que diz Mensagens Escolhidas? O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça, pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido seu destino eterno. Perceba que em Mensagem Escolhida, volume 2, página 80, está declarando que a marca da besta vai se levantar no cenário a nível mundial antes de terminar a graça. A graça só vai ser finalizada, só vai se fechar, só vai se finalizar depois que formar a marca da besta, depois que o evangelho do reino tiver sido pregado para todo mundo, então virá o fim. Aí o evangelho é pausado, não tem mais salvação, as pragas começam a cair e aí Jesus volta na sétima praga, que é já o início da volta de Jesus. Mas o Senhor declara que Satanás vai levantar a marca da besta antes que termine a graça. E ele, o sistema dele, vai fazer uma imposição de autoridade em aqueles que não querem viver os princípios da marca da besta, vai sofrer perseguição. Então esse povo que está passando por esse processo de ataque da parte do inimigo, vão estar fugindo, vivendo em lugares solitários da terra, passando por provação. Só que Deus tem um exército, Deus tem uma igreja. Essa igreja é revestida com a armadura da justiça de Cristo, totalmente eliminada do joio no meio dela. Essa igreja vai ser um terror para o inimigo. E ela vai saindo vencendo para vencer, conquistando para conquistar. E trazendo essas pessoas que estão passando por essas provas. Então tem que entender esse ponto muito importante, que eu vejo muitos adventistas, eu até entendo e compreendo, porque também acreditava assim, porque a verdade presente não tinha chegado na minha vida, então eu compreendo o porquê que vocês ainda estão lutando em crer na verdade presente. Eu até entendo e compreendo, mas abre os olhos agora nesse momento. Investigue as citações e veja o contexto. O contexto, durante a lei dominical, tem um povo que vai ser selado. Antes da lei dominical tem outro povo, que é as primícias. Antes da lei dominical, Deus sela na fronte os capados, aqueles que vão pertencer à igreja triunfante. Por quê? Para derribar a lei dominical, para desmascarar as religiões falsas, para desmascarar o sistema, Deus tem que ter um exército preparado, como em Profetas e Reis, página 372, declara: a igreja, revestida com a armadura da justiça de Cristo, sairá vencendo como um exército, conquistando para conquistar em todo o mundo. Então, aquilo que está escrito ali, em Profetas e Reis, página 372, está conectado com os escapados de Isaías 66:15 e também de Mateus 24:14. Tudo conectado. Eu não posso fazer separação. Deus vai selar um povo fiel dentro da sua igreja visível. Depois Deus vai selar um povo fiel na igreja invisível. Há duas igrejas para Deus, uma visível e outra invisível. Há julgamentos diferentes para ambas. A primeira é o tempo de angústia de Jacó, e Ezequiel 9 se cumpriu na primeira fase. A outra, a igreja invisível, também passará por um processo de purificação. Então, meus irmãos, o Senhor está deixando claro, esse povo de Deus, mencionado em Mensagem Escolhida e nos outros textos que eu mencionei aqui, não pode ser os 144 mil, porque os 144 mil está na igreja triunfante. E os 144 mil tem aspectos e destino diferente do que esse povo está passando. Essa descrição desse povo passando pelo tempo da marca da besta. Eles estão fugindo. Eles estão desesperados pelo sistema. Eles estão sendo fiel a Deus porque não quer se submeter ao poder anticristão. E eles estão, não sabem o que tem que fazer, a única forma é fugir. Mas o Senhor tem um povo que é selado antes, um exército preparado para enfrentar esse sistema maligno. Então, o destino deles é decidido antes do tempo da imagem da besta. Ou seja, essa citação de Mensagem Escolhida, volume 2, página 80, se aplica ao povo de Deus que estiver em Babilônia durante o decreto, os quais serão salvos pelo ministério dos 144 mil. Então, perceba que Deus, ele deixa claro aí em Mensagem Escolhida que Deus tem um povo em Babilônia, que a maior parte do povo de Deus, o grande conflito, declara que está em Babilônia, e esse povo não vai ficar sem a orientação, sem a proteção divina, porque os anjos aparecerão também para ajudar, vai ter um ministério dos anjos, que vai estar, dos anjos do Senhor, vai estar ajudando esse povo na igreja invisível. E esse povo serão alcançados também pelos 144 mil, que vai estar pregando o evangelho do reino em testemunho a toda a nação, a todas as nações, então virá o fim. Então tem que entender isso aí, meus irmãos. Eu não compreendia, mas o Senhor trouxe a verdade presente. E outra, o azeite extra é com esse propósito, para que a gente venha a entender os assuntos proféticos, os eventos finais de uma forma clara, sem rodeios,
sem mesclar verdade com erro. Vem trazer a verdade limpa, sem enrolação, sem torcer, de uma forma clara, para que os povos de Deus na sua igreja venham entender do juízo, venham entender o propósito desse juízo e venham entender a missão que Deus está querendo nos passar e a missão de ser enviado para o mundo para finalizar a obra do Evangelho. Só assim a obra, a história da redenção termina. Só assim. Senão, Jesus nunca volta. Se eu não compreender isso, se eu não passar isso para os demais, como que Deus vai finalizar a obra? Como que ele vai executar essa obra se eu não estou de braços cruzados sem fazer nada para o avanço do reino? Então, meus irmãos, reflitamos nisso, meditamos nisso, que a gente não venha a ser pessoas que não produzem frutos. A árvore que não produzir frutos vai ser arrancada e lançada ao fogo. Assim que se cumprir a profecia da serva do Senhor, Profetas e Reis, página 625, aqui está na página, no inglês, no português é 372, Profetas e Reis, página 372, que diz: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Como que pode, mesmo eu vendo passagens como essa, entre outras, que diz que a igreja ela vai ser vitoriosa, vai ser uma pedra pesadona, vai ser um grande monte, vai ser uma pedra que vai esmiuçar tudo. Como que eu posso acreditar que o povo, sendo poderoso, formidável como um exército, formoso como a lua, brilhante como o sol, está fugindo para as montanhas e cavernas? É impossível. Mas por que as pessoas compreendem dessa forma? Porque eles estão se purificando e se santificando atrás de uma árvore. Então, tudo que essa árvore dizer, essas pessoas vão seguir. Se a árvore dizer é assim, então é assim. Se a árvore dizer é aquilo, então é aquilo. Ele se purifica e santifica atrás de uma árvore. E é por isso que Deus vai fazer juízo com esse povo, que não está se reformando. Essas pessoas que se purificam e santificam atrás de um líder, né? Atrás de uma árvore. Lamentável. Mas, se o vídeo está chegando até você, se essa mensagem está chegando até ti, é porque Deus está querendo despertar você para a urgência dessa obra assustadora que vai acontecer na sua casa, na casa do Senhor, que é a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Agora, essa igreja vai sair vencendo e para vencer, colhendo uma grande multidão de todas as nações. Os escapados de Isaías 66:15 vai estar finalizando a obra do Evangelho, a igreja triunfante. E em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 532, diz assim: a mensagem do renovador poder da graça de Deus será levada a todo país e clima, até que a verdade circunde o mundo. Entre os que hão de ser assinalados, encontrar-se-ão pessoas vindas de toda nação e tribo e língua e povo. De todo país serão recolhidos homens e mulheres, que se acharão perante o trono de Deus e perante o Cordeiro, clamando salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Conselhos aos professores, pais e estudantes. O Senhor vai ter uma igreja que vai vencer para vencer. Ela não vai fugir para fugir. Ela não vai se esconder para se esconder. Ela vai ser vencendo para vencer. Então o Senhor está querendo mostrar para ti, meus irmãos, que essa ideia que muitos estão pregando dentro da igreja do Senhor não tem base bíblica. São textos fora de contexto. E vai virar um pretexto. E esse pretexto não vai nos salvar. Esse pretexto é a ruína que Satanás quer que a gente acredite. Por quê? Porque deixando o povo dormindo, sem saber que a igreja vai sair vencendo e para vencer. Primeiro, as pessoas que acreditam nessas coisas, primeiro ponto, elas desanimam na fé, acaba até saindo da igreja. Segundo, começa a vir um espírito de desespero, até preferindo a morte do que passar por essa situação. Tem isso também. Terceiro ponto, acreditar que a igreja ela vai estar fugindo para os montes, fugindo e escondendo atrás de caverna, dentro da caverna, é uma visão pessimista. E o Senhor está declarando, neste momento, que isso vai cair por terra. O Senhor está declarando que essas mentiras, esses engodos que vêm da parte de Satanás, não vai proceder. A igreja do Senhor, na visão de Satanás, quer que seja assim. Mas o Senhor está declarando que essa igreja ela vai saindo vencendo e para vencer, em testemunho a todo mundo, para pregar o evangelho do reino. E assim será, então virá o fim. Assim que se cumprirá a volta de Jesus. Depois que o evangelho estiver pregado com essa igreja triunfante e trazendo pessoas de outras igrejas, de outras religiões, de outros países, eles abraçarão, o remanescente abraçarão e também vai estar pregando a mensagem, porque o Senhor também tem os seus pregadores na igreja invisível, os sinceros, né? Eles também vão estar pregando. Vai estar pregando para os demais, seus irmãos, para trazer como oferta ao Senhor, como foi no passado. O Senhor declara, meus irmãos, que isso vai acontecer. E o Senhor declara também que aqueles que não acreditar na verdade presente que Deus trouxe
trazendo a interpretação correta dos eventos finais. O intérprete, que vem harmonizar a Bíblia e o Espírito de profecia, que vem trazer a interpretação correta, harmonizando os dois, para passar para o povo. Aqueles que não estiver crendo pela fé nessas verdades, vai ficar sem o selo. E não vai ser imputado como justiça. E não será selado. Vai cair na destruição. Então, o estudo termina, o estudo completo termina aqui nessa parte 4. Lembrando, para vocês acompanharem o estudo no seu contexto completo, eu recomendo que acompanhe a parte 1, a parte 2 e a parte 3 e essa parte 4, que é a final. Ela vai estar disponível aqui na íntegra na página Estudo Profético Avançado. Também vai estar disponível no YouTube e também vai estar disponível no WhatsApp, que também eu vou estar compartilhando o vídeo lá. O irmão, quero agradecer a presença dos irmãos Rosângela, que estava aqui desde o começo, irmão Wilson, irmão Paulo Henrique, irmão Anderson Lima, quem mais? Irmão Roque da Silva, de São Paulo. Seja bem-vindo, meu irmão. Vou te mandar o vídeo. Você conseguiu acessar o Facebook, né? Você estava com dificuldade. Vou estar enviando o vídeo para você também no seu PV. Irmãos, obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer uma oração para entregar esse estudo na mão do Senhor. Lembrando que eu vou estar fazendo uma série de estudo com o tema Os 7 Selos. Muito importante. Vai ser transmitido no YouTube, na página do Facebook e também na minha página pessoal. Vai estar sendo transmitida simultaneamente esse tema tão importante dos 7 selos. Então eu aguardo a presença de vocês nessa página. Ajude compartilhando, ajude comentando. Quanto mais comentar, melhor. Quanto mais curtir, melhor. E quanto mais compartilhar, melhor ainda. Vocês vão ajudar essa página. E se alguém quiser ajudar essa página, tem o Pix aí na descrição, que vocês podem estar contribuindo com qualquer valor, para que a gente venha a ter mais equipamentos de qualidade para pregar essa mensagem para outros adventistas, para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas no Brasil e também nos países de língua portuguesa. Então vamos fazer uma oração. Quem puder ficar de joelhos, vamos fazer uma oração. Irmãos que estão no chat, vamos ficar de joelhos e fechar os nossos olhos e falar com o nosso Senhor. Senhor Deus, Pai querido que está no céu, obrigado pela oportunidade de estar finalizando mais um estudo na Tua presença. Obrigado pelo auxílio do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente venha compreender essas mensagens que vêm da parte de Ti, Senhor. Obrigado pelos irmãos presentes nessa live. Obrigado pelos irmãos que vão estar participando dessa live no futuro. Pessoas que vão estar vendo esse vídeo pela primeira vez. Senhor, toque o coração dessas pessoas. Não deixa que a semente do diabo venha atrapalhar o estudo de pessoas que nunca teve contato com essa mensagem. Que o Senhor possa mudar nossas vidas, tendo um caráter semelhante a Ti, Senhor. Nos use, nos ajude a compreender essa mensagem e também ser capacitado por Ti. Nos dê esse privilégio, Senhor, de pregar essa última obra em favor da igreja e pregando essa mensagem com poder e força que vem de Ti. Capacite cada um de nós para que a gente venha ser um obreiro para pregar essa mensagem para os demais que estão lá fora. Obrigado pela oportunidade, Pai querido. Obrigado por tudo e obrigado por esse estudo. Que o Senhor nos acompanhe nessa noite toda, esteja conosco. Não deixe a gente cair em tentação, perdoa nossos pecados e erros, e o Senhor nos purifique de todo mal. Te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero agradecer a presença de todos. Deus abençoe vocês, irmão Wilson Tavares. Amém pelo estudo e louvado seja Deus, irmão Tiago. Amém, meu irmão. Fique com Deus. Até a próxima live. Lembrando que o PG será sempre na página Estudo Profético Avançado, também no Facebook, que eu também vou estar trabalhando para transmitir no Facebook, e também até no Instagram, também vou estar transmitindo lá no Instagram. E peço a ajuda de vocês, ajudando, né, como eu falei, e assim a gente vai alcançar mais pessoas no Brasil e também no exterior que tem a língua portuguesa. Tá bom? Então Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite. Até o próximo estudo, se Deus permitir. Amém.